Olá, como vão todos? Mais uma vez, é um imenso prazer, é uma grande satisfação recebê-los aqui no canal do Professor Seca para mais uma aula de revisão em processo civil e ainda falando sobre recurso em espécie. Mas antes de começarmos a aula, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de convidar os amigos para participarem da nossa comunidade e não se esqueçam de dar um like, ok? Mas antes de começarmos, vamos lá para a nossa vinheta. Come on! Retornamos então agora efetivamente para falar sobre hoje o agravo interno, não é isso? Mais um recurso em espécie. E que recurso é esse? A interposição do agravo interno é contra decisões monocráticas do relator. O artigo 932 do Código de Processo Civil, ele estabelece uma série de incumbências ao relator. Entre elas, dirigir e ordenar o processo no tribunal, apreciar o pedido de tutela provisória, não conhecer do recurso inadmissível, dar ou negar provimento ao recurso, casos previstos no inciso 3, 4 e 5 do 932 que nós acabamos de falar. Então, dessas decisões monocráticas do relator, qualquer que sejam elas, relativa ao processamento ou julgamento do recurso, caberá o agravo interno que será dirigido ao órgão colegiado. O prazo são de 15 dias úteis e também o mesmo prazo de 15 dias úteis para que seja dada a oportunidade para as contrarrazões. Característica do agravo interno: possibilidade de se exercer o juízo de retratação, ou seja, o agravo interno tem efeito regressivo. E se não o fizer, o recurso será examinado pela mesma turma julgadora, o órgão colegiado que caberia o julgamento do recurso, no qual foi proferida a decisão monocrática do relator, sendo vedado a ele limitar-se à reprodução de fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Se for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, aí está um perigo, tá? Por quê? Porque haverá imposição de multa ao agravante que poderá variar de 1% a 5% do valor da causa corrigida. E esse valor é revertido em benefício do agravado. Há ainda uma previsão que a gente tem que falar aqui sobre o agravo interno quando se trata de decisões do presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça, de origem que indeferir o processamento de recurso especial e recurso extraordinário, nas hipóteses do 1030, parágrafo 2º, 1035, parágrafo 7º e 1036, parágrafo 2º. Ora, gente, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui. O recurso especial e o recurso extraordinário. Recurso especial direcionado ao STJ, recurso extraordinário direcionado ao STF. Esses dois recursos, quando são interpostos, o primeiro juízo de admissibilidade desses recursos é feito pelo presidente do Tribunal de Justiça ou pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça. Enfim, isso vai estar, obviamente, no regimento interno de cada tribunal e aí varia de estado para estado. Então, esse juízo de admissibilidade é feito aqui e pode ser negado, o segmento desses recursos para os tribunais superiores. E aí, dessa decisão, cabe agravo interno. Ok? Então, cuidado que esse recurso, ele tem o seu juízo de admissibilidade feito ainda aqui no Tribunal de Justiça. Estou destacando isso porque a gente vai ver daqui a pouquinho o recurso ordinário e a gente vai ver que isso é uma diferença em relação ao agravo interno. Bom, com
Com isso, passamos então ao estudo agora do chamado recurso ordinário, e aí tem que ter cuidado para não confundir o recurso ordinário, previsto aqui no CPC, com aquele recurso ordinário lá da Justiça do Trabalho, tá? Cuidado com isso. Esse recurso ordinário é um recurso que está previsto na nossa Constituição Federal e é um recurso destinado, né, dirigido, melhor dizendo, dirigido tanto ao Superior Tribunal de Justiça como ao Supremo Tribunal Federal. É ordinário porque ele é previsto na nossa Constituição Federal, só que é interessante, porque a Constituição Federal não enumera, né, um rol taxativo para a interposição desses recursos, né, de quais seriam esses fundamentos, as hipóteses, porque o que é diferente em relação tanto ao recurso especial como ao recurso extraordinário, porque lá só pode ter fundamento, esses dois recursos, de acordo com o nosso artigo 102, inciso 3, 105, inciso 3, todos da Constituição Federal. Então aqui não existe isso. Então o recurso ordinário, ele serve em regra para que o interessado possa obter o reexame das decisões que são de competência originária dos tribunais. Então veja só, quando a gente fala de competência originária do tribunal, nós estamos falando aqui de uma demanda judicial, né, de uma ação proposta diretamente no Tribunal de Justiça e não aqui nas comarcas. Nesse caso, o Tribunal de Justiça, como é uma demanda originária do Tribunal de Justiça, aí nós estaremos dentro de um primeiro grau de jurisdição, dentro da primeira instância, em vez de ser aqui nas comarcas, vai ser lá no Tribunal de Justiça. Então, um outro fato para se destacar é que o recurso ordinário, ele só é possível naquelas demandas cuja competência seja originária nos tribunais. Na primeira instância, aí estamos falando do primeiro grau de jurisdição aqui nas comarcas, cabe apelação. Das sentenças, né, cabe apelação. Na competência originária lá nos tribunais, aí eles funcionando como primeira instância e primeiro grau de jurisdição, a apelação não é cabível. O que se prevê na nossa Constituição Federal é a interposição do recurso ordinário, né, que poderá ser direcionado ao STJ, que poderá ser direcionado ao STF, como falei aqui ainda agora. Então, os tribunais superiores poderão reexaminar o pedido, né, o que ficou decidido, e nesse caso, o que é importante a gente destacar é que não há necessidade de pré-questionamento, tá? Diferente do que acontece com recursos extraordinário e especial, há necessidade de pré-questionamento. Então, os tribunais superiores aqui vão funcionar como a segunda instância, né? Vão funcionar como um segundo grau, né, jurisdicional. O outro fato é o seguinte: a legislação prevê que, de forma subsidiária, você aplica as regras também atinentes à apelação. Por isso que muitos autores dizem que o recurso ordinário faz às vezes de apelação para determinadas causas de competência originárias do tribunal. Quanto ao cabimento, né, como já falamos, pode ser dirigido ao STF, ao STJ. Se dirigidos ao STF, né, aí nós estamos falando de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, de mandado de injunção, decididos em uma única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão e aos crimes políticos, conforme prevê o artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Se dirigidos ao STJ, né, aí nós estamos falando também de habeas corpus decididos em uma única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos próprios tribunais dos estados, tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Quando a decisão for denegatória,
né? Isso acontece, habeas corpus diante, né, de decisões que seriam denegatórias. Os mandados de segurança também decididos em uma única instância pelos tribunais regionais federais, também pelos tribunais de justiça do Estado, pelo Tribunal do Distrito Federal, dos territórios, também quando denegatória da decisão. Mas as causas que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, conforme dispõe o artigo 105, inciso 2, né, da nossa Constituição Federal. E para concluir essa aula que foi rapidinha, foi uma aula relâmpago, vamos falar sobre a questão do processamento. Ele deve ser interposto também dentro do prazo de 15 dias úteis, né, perante o relator do acórdão recorrido. Aqui nós estamos falando de acórdão porque se é, né, uma ação própria, uma demanda própria do tribunal, então é um colegiado que vai julgar. Então ele é direcionado ao relator do acórdão recorrido. O artigo 1028, a ele se aplicam quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento das regras da apelação, como eu falei para vocês, de forma subsidiária. Bom, apresentado o recurso, o recorrido será intimado também para oferecer as suas contrarrazões no prazo de 15 dias úteis. Em seguida, o recurso, então, será remetido ao respectivo tribunal, independente de prévio juízo de admissibilidade. Então, observe, recurso especial, recurso extraordinário, você tem esse juízo de admissibilidade feito no próprio Tribunal de Justiça, que pode negar o seguimento do recurso especial extraordinário para os tribunais superiores. Agora, o recurso ordinário, quem vai fazer esse juízo, né, de admissibilidade vai ser lá o relator, ou do STJ ou do STF. Bom, e por último aqui, para a gente então finalmente encerrar, eu já tinha falado anteriormente, não há que se falar em pré-questionamento. Então não cabe pré-questionamento quando se tratar de recurso ordinário. Com isso, terminamos essa aula relâmpago. E mais uma vez termino agradecendo a vocês aí pelo prestígio, pelo carinho, né? E solicitando mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, dá uma força aqui, o Prof. Seca, né? Convide os amigos para participarem aqui da nossa comunidade e não deixe de dar seu like, ok? Um forte abraço, um beijo no coração e até a nossa próxima aula, ainda dentro de recurso, tá? Vamos falar de recurso extraordinário e recurso especial. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.